Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar a vida e o legado de uma das figuras mais controversas e influentes da história de Portugal, António de Oliveira Salazar. Como líder do Estado Novo, Salazar governou Portugal por mais de 3 décadas, deixando uma marca indelével no país. Neste vídeo, vamos mergulhar na biografia deste economista e político, desde os seus primeiros anos na pequena aldeia de Santa Combadão até se tornar o arquiteto de um regime autoritário que definiu uma era. Vamos analisar suas políticas econômicas, seu impacto na sociedade portuguesa e as controvérsias que cercam seu governo até hoje. Prepare-se para uma jornada pela história de Portugal, enquanto desvendamos os mitos e realidades sobre António de Oliveira Salazar, uma figura que continua a gerar debates apaixonados entre historiadores e cidadãos. Fique conosco para entender melhor como suas decisões moldaram o Portugal que conhecemos hoje. António de Oliveira Salazar, conhecido como Salazar, nasceu no dia 28 de abril de 1889 em Vinheiro, uma localidade de Santa Combadão, Portugal. Ele veio de uma família humilde, sendo filho de Maria do Resgate Salazar e António de Oliveira, que trabalhavam como agricultores. Seu pai também atuava como feitor em uma propriedade local. Em outubro de 1900, Salazar ingressou no seminário de Viseu, onde permaneceu por 8 anos, recebendo uma educação religiosa e intelectual rigorosa. Após deixar o seminário, ele começou a dar aulas em uma escola local e também atuou como professor particular, demonstrando desde cedo um talento para o ensino. Salazar se formou em Direito pela Universidade de Coimbra em 1914, uma instituição prestigiada onde ele não apenas estudou, mas também se envolveu ativamente em atividades políticas. Ele participou do Centro Académico de Democracia Cristã, onde começou a moldar suas ideias políticas e económicas. Após concluir o doutorado em Ciências Económicas, Salazar retornou à Universidade de Coimbra em 1918 como professor, ensinando Economia Política e Finanças. Sua carreira académica foi marcada pela dedicação ao ensino e pela elaboração de teorias económicas que mais tarde aplicaria em sua vida política. Em 1919, Salazar enfrentou um desafio significativo, foi expulso da universidade sob a acusação de conspirar contra o regime republicano. No entanto, ele foi posteriormente readmitido, o que permitiu que continuasse a influenciar a política e a economia de Portugal. Esta trajetória inicial de Salazar, desde suas raízes humildes até sua formação académica e envolvimento político, foi fundamental para seu desenvolvimento como líder e para a implantação das políticas que definiriam sua longa governança durante o Estado Novo. Sua vida é um exemplo de como a determinação e a educação podem moldar um indivíduo e, por extensão, o destino de uma nação. Em 1921, António de Oliveira Salazar foi eleito deputado pelo Centro Católico Português, mas renunciou ao cargo pouco depois devido à anarquia que dominava o Parlamento Republicano. A República, instaurada em 5 de outubro de 1910, enfrentava uma profunda crise. No dia 28 de maio de 1926, essa crise culminou em uma revolta militar liderada pelo general Gomes da Costa, que pôs fim ao sistema parlamentar e instaurou uma ditadura militar. Após a deposição do presidente Bernardino Luís Machado Guimarães, Salazar foi convidado a assumir o cargo de Ministro da Fazenda. No entanto, ele permaneceu no posto por apenas 5 dias, pois não lhe foram concedidos os plenos poderes necessários para implementar suas reformas económicas. Retornando à vida académica, Salazar continuou a criticar publicamente a gestão financeira do Estado, agravada pela crise pós-golpe. 2 anos depois, em 1928, o presidente António Oscar de Fragoso Carmona convidou novamente Salazar para assumir a pasta da Fazenda, desta vez com controle total sobre as contas públicas. Em 28 de abril daquele ano, Salazar aceitou o desafio e tornou-se Ministro da Fazenda. No comando do Ministério, Salazar implementou uma política económica austera. Ele intensificou a pressão fiscal, reduziu vencimentos e congelou salários. Essas medidas rigorosas permitiram que ele equilibrasse as finanças públicas e estabilizasse a moeda portuguesa, conquistando a confiança dos militares e resistindo a diversas renovações ministeriais. A habilidade de Salazar em gerir a economia e restaurar a estabilidade financeira do país foi fundamental para solidificar sua posição no governo. Sua liderança e políticas económicas austeras marcaram o início de um período de governo autoritário que duraria várias décadas, conhecido como o Estado Novo. A confiança que ganhou entre os militares e outros setores do governo foi crucial para sua ascensão ao poder, estabelecendo as bases para o regime que ele lideraria com mão de ferro. No dia 5 de julho de 1932, o presidente António Oscar de Fragoso Carmona nomeou António de Oliveira Salazar como primeiro-ministro de Portugal. Em 1933, Salazar promulgou uma nova Constituição, referendada por plebiscito, que instaurou um regime inspirado no fascismo italiano, caracterizado como unitário e corporativo.
Esse regime ficou conhecido como Estado Novo, um governo autoritário e de partido único, a União Nacional. O período do Estado Novo foi marcado pelo fim das liberdades políticas. A Assembleia Nacional era composta apenas por aliados de Salazar, eliminando qualquer oposição política significativa. Para consolidar o novo regime, Salazar implementou o Estatuto do Trabalho Nacional, que subordinava as associações operárias e patronais ao controle do governo. Além disso, ele criou organizações paramilitares e a Polícia Internacional e de Defesa do Estado, PIDE, que mais tarde se tornou a Polícia Política, PVDE, com poderes amplos e frequentemente abusivos. Salazar adotou várias medidas para reforçar o controle do Estado sobre a sociedade portuguesa. O nacionalismo exacerbado e a censura aos meios de comunicação eram ferramentas essenciais do seu regime. Ele fundou o Secretariado Nacional de Propaganda para controlar a informação e promover a ideologia do Estado Novo. Essa censura rigorosa limitou significativamente a liberdade de expressão e garantiu que apenas a propaganda favorável ao regime fosse disseminada. Apesar de suas políticas económicas conseguirem estabilizar a economia e promover a construção de diversas obras públicas, Salazar não conseguiu evitar a deterioração progressiva do nível de vida da população portuguesa. A estabilidade económica veio à custa de austeridade severa, o que resultou em baixos salários e condições de vida precárias para muitos portugueses. Salazar governou Portugal com mão de ferro, suprimindo a oposição e centralizando o poder em suas mãos. Seu regime deixou uma marca indelével na história de Portugal, sendo lembrado tanto pelos seus esforços de modernização económica quanto pela repressão política e social que caracterizou seu governo. Durante a Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939, e a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, António de Oliveira Salazar acumulou a função de Ministro dos Negócios Estrangeiros, além de suas responsabilidades como Primeiro-Ministro. Em 1937, Salazar manifestou apoio ao governo do ditador espanhol Francisco Franco. 5 anos mais tarde, em 1942, Portugal e Espanha firmaram o Pacto Ibérico, um acordo que estabelecia a política de estrita neutralidade mútua durante a Segunda Guerra Mundial. Este pacto foi crucial para manter Portugal fora do conflito global, permitindo a Salazar consolidar seu poder internamente. Em 1949, Salazar conseguiu um feito significativo ao garantir a adesão de Portugal à Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTA, uma aliança político-militar composta por democracias ocidentais. Este movimento reforçou a posição geopolítica de Portugal e alinhou o país com as potências ocidentais durante a Guerra Fria. O último grande desafio de Salazar foi manter as colónias portuguesas na Ásia e na África. Determinado a preservar o Império Colonial, ele assumiu a direção do Ministério da Guerra em 1961. No entanto, sua política colonial enfrentou uma resistência crescente. Violentos distúrbios eclodiram nos domínios portugueses de Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, resultando em guerras de independência que duraram 13 anos. Esses conflitos desgastaram os recursos e a moral de Portugal, demonstrando a inviabilidade de manter o controle colonial em um mundo que se movia cada vez mais em direção à descolonização. Apesar de sua habilidade em navegar crises internacionais e estabilizar a economia interna, Salazar não conseguiu evitar a erosão do poder colonial português. Seu regime autoritário, marcado por censura e repressão, deixou um legado complexo que continua a ser debatido e estudado. A combinação de estabilidade económica com severa repressão política e insistência na manutenção de um império colonial em declínio definem o período de governo de Salazar, uma era que moldou profundamente a história moderna de Portugal. Em setembro de 1968, António de Oliveira Salazar sofreu um grave derrame que o impediu de continuar exercendo suas funções políticas. No dia 25 de setembro de 1968, incapaz de manter o cargo de primeiro-ministro, Salazar foi substituído por Marcelo Caetano, que assumiu a liderança do governo do Estado Novo. Salazar faleceu em Lisboa, Portugal, no dia 27 de julho de 1970. Após sua morte, seus restos mortais foram trasladados de Lisboa para Santa Combadão, sua terra natal, onde foram sepultados com honras. 4 anos após a morte de Salazar, o regime ditatorial enfrentou um momento decisivo com a Revolução dos Cravos, que ocorreu em 25 de abril de 1974. A Revolução, que começou como um movimento militar com um discurso socialista, acabou levando à derrubada do Estado Novo. Com o tempo, o novo governo transicionou para um regime social-democrata, com o objetivo de integrar Portugal à comunidade europeia e ao sistema capitalista global. Esta mudança marcou o início de uma nova era na história de Portugal, caracterizada por uma maior abertura política e a implementação de reformas democráticas. E assim, chegamos ao fim da nossa análise sobre António de Oliveira Salazar, uma figura complexa e crucial na história de Portugal. Ao longo de sua longa e controversa governança, Salazar deixou um legado profundo e multifacetado. Sua habilidade em estabilizar a economia portuguesa e implementar reformas estruturais foi notável,
mas seu regime também foi marcado pela repressão política e pela censura, resultando em uma sociedade que viveu sob rígidos controles e limitações de liberdade. Sua tentativa de manter o Império Colonial Português e sua adesão a políticas de neutralidade durante períodos críticos da história mundial moldaram o contexto geopolítico do país de maneira duradoura. Até a próxima!